Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Parece que está havendo uma contra-informação. Eu estive lá agora à tarde com a Cida, o corpo chegou por volta de 4h30, ela disse que o sepultamento seria às 10h. Mas parece que ela ligou para o Neto dizendo que seria às 11h. Então, confirma para nós, por favor, Neto. Nesses momentos a pessoa fica meio desnorteada, né? Mas não importa, nós vamos estar lá amanhã de manhã para a gente fazer o culto e trazer uma palavra de Deus, de conforto, de consolo para a família e de entendimento também, né, do que é a vida, uma vida com Deus, uma vida sem Deus. Eu gostaria muito que os irmãos que pudessem estivessem ali, principalmente as irmãs que nos ajudam a cantar, né, as irmãs que sabem cantar os hinos do cantor cristão. Então seria muito bom. Óbvio que não estamos dispensando os irmãos, né? Mas se pudermos ir 8h30, 9h no máximo, nós queremos estar começando esse culto ali para a glória de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Eu tenho lido aqui já nesse último mês de outubro e agora novembro, aos domingos e às quartas, o Evangelho de João junto com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos reunidos aqui. Quarta-feira não é fácil para ninguém, meio de semana, início de horário de verão, mas eu tenho certeza que Deus vai renovar as nossas forças, amém? Alegrar o nosso coração e vamos sair daqui todos abençoados, amém? Evangelho de João, capítulo 12. Conseguiu, Neto? 8h30 nós vamos estar lá para poder fazer o culto e de lá nós sairemos para o sepultamento. Evangelho de João, capítulo 12. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse o cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Até aqui, vamos orar? Curva a sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Pai Celestial, nós nos prostramos diante da Tua presença
e reconhecemos o quanto nós necessitamos do Senhor. Por isso queremos te pedir nessa hora, Deus, fala ao nosso coração, desperta-nos espiritualmente, ó Deus, liberta-nos, ó Pai Celestial, de tudo aquilo que não é do Senhor, de tudo aquilo que não faz parte do Teu plano, do Teu projeto para as nossas vidas. Dá-nos a Tua graça nessa noite, abençoa-nos, fala aos nossos corações, livra-nos de toda perturbação e de toda inquietação. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Eu fiquei lendo esse texto e fiquei imaginando a cena. Jesus estava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, estava assentado à mesa com Jesus, aquele homem que tinha estado morto e que fora sepultado durante 4 dias. Imagine que coisa assim surreal, sobrenatural, estar à mesa, ali comendo, conversando normalmente, alguém que bem há pouco tinha estado 4 dias sepultado e em completo estado de decomposição. Consegue imaginar essa cena? No capítulo anterior do Evangelho de João, capítulo 11, João narra exatamente a morte de Lázaro. Lázaro morre, é sepultado, fica 4 dias sepultado, e quando Jesus chega, ele já está morto e sepultado, já havia 4 dias. E as irmãs então se aproximam de Jesus, chorosas, obviamente, contristadas porque perderam um ente querido, e disseram para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E nós conhecemos a história. Jesus então ordena que retirem aquela pedra e chama Lázaro do sepulcro, e quando ele manda tirar a pedra, as pessoas argumentam com ele: Senhor, por que nós vamos tirar a pedra? Ele já está morto faz 4 dias, já cheira mal, já está num estado de completa decomposição. Mas Jesus disse: olha, tirem a pedra. E quando Jesus chama Lázaro, de um modo sobrenatural, miraculoso, extraordinário, inexplicável, aquele que estivera morto levanta-se de dentre os mortos, a carne é completamente restaurada e ele sai daquele sepulcro andando todo amarrado, né, com aqueles panos que usavam antigamente para amarrarem, embalsamarem os mortos. Um milagre extraordinário que o Senhor Jesus fez. Louvado seja Deus. E agora estão lá, aquele momento de comunhão, Marta, Maria, Lázaro, Jesus e os discípulos. Eu fico imaginando, como estava lhes dizendo, eu gostaria muito, né? Eu fico pensando que alegria extraordinária pairava naquele lugar, né? Na presença daquele que tem poder e autoridade até mesmo sobre a morte. Aquele que tem poder e autoridade sobre a morte, sobre o tempo, e que tem a capacidade de restaurar e dar vida mesmo a quem já morreu e que já está num estado de decomposição. Esse é o Jesus no qual nós cremos. Esse Jesus, ele continua vivo. Esse Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, está vivo, tem o mesmo poder e a mesma autoridade.
o mesmo poder, a mesma autoridade, e agora não se limita ao espaço como estava limitado na sua encarnação. Então, Jesus é o mesmo Jesus a quem nós podemos, com toda a segurança e com toda a confiança do nosso coração, dirigir-lhe as nossas orações e as nossas petições. Maria é aquela mulher que, como os outros evangelhos dizem, ela ficava prostrada aos pés de Jesus. Tudo o que ela queria era sorver cada palavra que saía da boca de Jesus. A alegria do coração dela era incontida de estar na presença daquele que podia realizar grandes e extraordinárias coisas como Jesus realizou. A alegria dela, a felicidade dela, a manifestação de alegria dela era estar aos pés de Jesus. Já Marta, a alegria dela era servir Jesus. Ela queria que Jesus estivesse na casa dela, na vida dela, debaixo do teto dela, tudo que ela pudesse oferecer de melhor. Marta corria de um lado para outro, num desejo, num afã de fazer o melhor que podia para Jesus. E não poderia ser diferente. Estava ali o autor e o consumador da própria vida. Estava ali alguém que tem não somente o domínio, o poder de sustentar a vida positivamente, mas que também tem o poder de vencer a própria morte. Diante dessa pessoa, que é o Senhor Jesus, os corações se revelam e os corações se manifestam. Marta queria fazer de tudo, a melhor comida, preparar o melhor lugar para Jesus, né? Queria que Jesus pudesse se sentir plenamente à vontade, não somente à vontade, mas também que ele tivesse a honra e o reconhecimento dos quais ele era digno. A presença de Jesus manifesta o que Marta tinha no coração. Ela queria agradar Jesus com o que ela sabia fazer de melhor. O dom dela, o carisma dela, a graça dela era trabalhar, era cozinhar, era preparar as coisas ali naquela casa, naquela residência. E ela ofereceu o que tinha de melhor para o Senhor Jesus. Maria já se agradava em estar aos pés de Jesus. Mas além de estar aos pés de Jesus, Maria também tinha no coração o desejo de oferecer aquilo que ela tinha de melhor. Maria, de certa forma, é a representação daqueles que oferecem o que tem de melhor para Jesus. Porque enquanto estavam ali reunidos naquela sala, preparados ali para o jantar, para a refeição, Maria vem tomando um bálsamo extremamente precioso, unge os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Nós, brasileiros, somos extremamente afetivos e somos reconhecidos, né, por essa afeição. Pastor John Stott, como bom britânico que era, acostumado a não abraçar, só pegar na mão de longe, né, e apertar a mão, e cada um, né, fica aí de longe. Assim são os portugueses também, eles não têm o hábito de abraçar, nem passa pela cabeça deles.
E o John Stott veio dar um curso aqui na América Latina, na Argentina, e depois que ele retorna para a Inglaterra, ele escreve um livro dizendo que algumas coisas que ele aprendeu aqui na América do Sul, ele queria aplicar na vida dele. Uma delas, a primeira, era a siesta. Encher a barriguinha, almoçar e tirar um cochilo depois do almoço. Depois, sorrir mais, porque o latino-americano está sempre sorrindo, é um povo alegre, festivo, mas, acima de tudo, ele queria aprender a abraçar as pessoas como os latino-americanos abraçavam. Tenta abraçar um britânico para você ver. É um poste. Até mesmo o português, né, quando você vai abraçá-lo, ele fica todo duro sem saber como é que faz, né? Agora, nós somos extremamente afetivos. Agora, você consegue imaginar que expressão de afetividade, de amor e de devoção que brota do coração de Maria? Ela não somente oferece o que ela tinha de melhor, que era aquele perfume, que era aquele bálsamo, que, segundo as contas do tesoureiro Judas Iscariotes, né, aquele perfume que foi derramado nos pés de Jesus, ele custaria 300 denários. Numa conta muito rápida, um denário correspondia a uma diária de trabalho de um jornaleiro, de um trabalhador. Então, aquele perfume que Maria derramou nos pés de Jesus custava 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. 300 denários, 300 dias de trabalho. Nada a preços de hoje, né? Isso tudo muito empírico e muito rápido. Aquele perfume que ela derramou nos pés de Jesus custaria nada, 10.000 reais. Ela não estava preocupada com o custo pecuniário ou com o valor monetário daquilo que ela estava oferecendo para Jesus. Ela estava preocupada no coração dela em oferecer o que tinha de melhor. Eu tenho a impressão que quando Jesus entrou na casa dela e Marta oferecia o que tinha de melhor para Jesus, que era fazer ali as suas comidas e agradá-lo dessa forma, eu tenho a impressão que Maria entrou no quarto dela e falou assim: o que eu poderia oferecer para Jesus? Então ela encontra esse perfume, derrama-o sobre os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Imagine que expressão de devoção, de adoração, de rendição, um exemplo de quem oferece o melhor que tem para o Senhor Jesus. Mas se de um lado Maria representa quem oferece o que tem de melhor para Jesus, Judas Iscariotes, que era um dos discípulos de Jesus, é a representação daqueles que veem em Jesus a oportunidade de fazer bons negócios. Quando Judas viu aquele ato de devoção, de amor e de rendição, mas que valia muito dinheiro, ele ficou extremamente aborrecido. E imediatamente expressou também o que estava no seu coração. Como é que faz um negócio desse? Nós poderíamos pegar esse perfume, vender, transformá-lo em 10.000 reais e comprar comida para os pobres. Coitado dos pobres, né? A pobreza é um dos estados mais miseráveis do ser humano. Ela desumaniza, ela estraga o caráter da pessoa e, na maioria das vezes, os pobres são usados e manipulados.
João disse que Judas não estava nem um pouco preocupado com os pobres. Ele estava preocupado única e exclusivamente com a possibilidade de transformar aquele ato de devoção de Maria em lucro, em dinheiro, para sua própria conta, para o seu próprio bolso, porque ele seguia Jesus não por aquilo que Jesus era e nem por aquilo que Jesus fazia pelas pessoas, mas ele seguia Jesus porque ele via em Jesus a oportunidade de se dar bem, de fazer bons negócios. É isso que me impressiona. Esse efeito que Jesus tem na vida das pessoas. Esse impacto que Jesus causa sobre a vida das pessoas. Marta, tudo o que ela queria era oferecer o que tinha de melhor para Jesus. Maria não só queria, como ofereceu. Ofereceu o que tinha de mais precioso, ofereceu a sua honra, a sua dignidade como mulher, abaixar aos pés de um homem, esfregar aqueles pés com seus próprios cabelos. Mas Judas Iscariotes, ele só enxerga uma coisa: resultado monetário, resultado pecuniário, proveito próprio. A sua ambição impede-o de enxergar a coisa mais preciosa que tinha ali naquela sala, naquele momento, que era a presença do Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus valia muito mais do que 10 mil reais, perfume precioso. Ele era o Senhor Jesus, ele era o Senhor da glória. Mas a outra coisa que chama a nossa atenção no texto é que Maria representa aqueles que seguem a Jesus por devoção, por amor e para lhe oferecer o que tem de melhor. Judas representa aqueles que seguem a Jesus sempre na expectativa de se darem bem, numa perspectiva sempre egocêntrica. Mas na sequência do texto, nós temos aí a instituição religiosa. Acreditam que eles queriam matar Jesus porque Jesus ressuscitou Lázaro? Os principais sacerdotes, percebendo que a multidão, vendo Lázaro ressurreto, começava a crer em Jesus, eles resolveram não apenas matar Jesus, mas matar Lázaro também. Toda estrutura religiosa é uma construção humana. Toda instituição religiosa é humana e não é divina. E por ser uma construção humana, uma instituição humana, ela desperta interesses humanos, interesses carnais, que em nome de Deus usa do seu poder para dominar e subjugar as pessoas. Toda a estrutura religiosa, ela só tem um valor, é o valor de servir de odre, nunca de ocupar o lugar do vinho. O odre era aquele vaso de couro que era feito para carregar o vinho. Então a instituição religiosa, a estrutura religiosa, ela só tem sentido quando ela serve ao Evangelho. Ela só tem sentido quando ela serve a Jesus. Ela só tem sentido quando ela serve aos propósitos de Deus. Aquela estrutura religiosa, como um odre velho,
resistia ao plano de Deus e à vontade de Deus. Não enxergava o que Deus estava fazendo. Por que eles queriam matar Jesus? E por que queriam matar Lázaro? Coitado do Lázaro, né? Mal escapa de uma, agora está com a corda no pescoço novamente. Ficou enfermo, morreu, Jesus o ressuscitou. E porque Jesus o ressuscitou, agora querem matá-lo. Lázaro vivo era um testemunho da glória de Deus e do poder do Senhor Jesus. Lázaro, assentado àquela mesa, comendo e conversando normalmente, era um testemunho de que o poder de Deus operava por meio do Senhor Jesus Cristo. E que o poder de Deus já não operava mais por meio daquela estrutura religiosa envelhecida. A presença de Lázaro era um testemunho vivo e real de que o Deus vivo estava manifestando na história através da pessoa de Jesus Cristo. E não por meio daquela estrutura, daquela instituição religiosa. Porque aquela estrutura religiosa envelhecida, pesada, de longos anos, já não conseguia mais carregar a glória de Deus, o brilho do Evangelho, o plano de Deus e o propósito de Deus. Jesus era a glória de Deus. Jesus era a presença de Deus. Jesus é a manifestação do poder de Deus. Jesus é a manifestação da presença de Deus na história. A glória de Deus, o poder de Deus não se manifesta no templo que gastaram 46 anos para fazer. A glória de Deus, o poder de Deus não se manifesta através daquela casta sacerdotal milenar que vinha desde Arão. Aquela estrutura humana, instituição humana, por ser humana, ela perdeu de vista a glória de Deus. Maria, que quer seguir Jesus e quer lhe oferecer o que tem de melhor. Judas, que quer seguir Jesus por motivos egocêntricos, na expectativa de fazer de Jesus um bom negócio. E foi por isso que Judas vendeu Jesus. Se nós lermos os evangelhos aqui sobre Judas Iscariotes, nós vamos perceber que quando Judas vendeu Jesus, ele estava na expectativa de dar uma rasteira nos sacerdotes. Ele imaginava que, vendendo Jesus e pegando o dinheiro dos sacerdotes, quando os sacerdotes fossem lançar mão de Jesus, Jesus manifestaria o seu poder e não seria preso pelos sacerdotes. E quando ele percebeu que Jesus não reagiu, quando ele percebeu que Jesus não manifestou força, quando ele percebeu que Jesus foi como um cordeiro mudo para o matadouro, ele desesperou. E a consciência pesou. E o remorso, o sentimento de culpa lhe sobreveio, de ter traído alguém tão justo quanto Jesus. Mas ele foi traído por sua ambição e pelos seus maus desejos, por aquilo que estava no seu coração. Porque ele era ganancioso, ele era ambicioso, ele era mercenário e só pensava no dinheiro, no que ele podia obter em termos de ganho, em termos de dinheiro. Foi isso que o traiu e que o levou a fazer o que fez.
Por que nós seguimos a Jesus? Quando buscamos a Jesus, o que é que nós buscamos? Buscamos realmente Jesus ou buscamos a nós mesmos? Quando buscamos a Deus, o que é que nós buscamos? Quando seguimos a Jesus, o que é que nós estamos seguindo? Nós mesmos? Nossos desejos? As nossas intenções? Ou quando seguimos Jesus, nós o seguimos porque sabemos quem Ele é? Quando seguimos Jesus, nós o seguimos porque sabemos e não temos nenhuma dúvida de que Ele é a revelação de Deus, que Ele é a manifestação da glória de Deus, que Ele é o Deus que se fez carne, que Ele é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas já tem a vida eterna. O que nós seguimos quando seguimos Jesus? O que nós buscamos quando buscamos Jesus? O nosso próprio coração? Algum tempo atrás, eu conversava com um jovem, e ele desesperado, porque havia terminado o namoro, e ele muito chateado, muito aborrecido por aquele término, eu ouvindo a história dele, ele me contando, falei, meu amigo, você não se apaixonou pela moça, você estava apaixonado por você mesmo. Você viu nela simplesmente uma resposta a anseios pessoais. A sua paixão não era ela, é você. Você não estava atrás dela, você estava atrás de você mesmo. O que nós buscamos quando buscamos Jesus? O que nós buscamos quando buscamos Deus? Quando vamos atrás de Jesus, nós estamos atrás de quê? Quando estamos com Jesus, nós queremos o quê? Marta, Maria, tinham a alegria da presença de Jesus e de oferecer a Jesus o que elas tinham de melhor. Nossos desejos podem nos trair, as nossas motivações nos traem, mas Jesus não. A Jesus não. Judas, está escrito aqui, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, era ambicioso, era o seu coração, era a sua motivação. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Por que Maria segue Jesus? Por que Marta tem prazer em andar de um lado para outro naquela cozinha para fazer o melhor que tinha para Jesus? E por que Judas Iscariotes segue Jesus? Por que a estrutura religiosa ela não serve a Jesus e nem aos propósitos de Jesus, mas ela serve a propósitos humanos, intenções humanas, desejos humanos, vontade humana. Quanto mais grande a estrutura, quanto mais grande a instituição, me parece que mais ela se distancia do plano de Deus, dos propósitos de Deus e do projeto de Deus. Ela pode até crescer, mas nunca pode perder de vista que ela é odre. O principal é o Evangelho, o principal é o Senhor Jesus. Amém?